extraordinária. Nesta sessão, o Governo apreciou e aprovou resolução única, com tema único, relativo ao abono do 13º vencimento para os servidores públicos, membros das Forças de Defesa e Segurança, bem como aos pensionistas e rendistas do Estado, que passará a ser efetuado a partir do mês de janeiro em curso. Nestes termos e para efeitos de detalhes sobre esta decisão, temos a Sua Excelência o Secretário de Estado do Tesouro, que vai apresentar os diferentes elementos que corporizam a decisão tomada por esta sessão extraordinária do Conselho de Ministros, pelo que convido a vossa atenção para os detalhes que vão ser apresentados. Muito obrigado. Muito bom dia a todos. Permitam-me, antes de mais, aproveitar esta plataforma para endereçar os cumprimentos à sociedade moçambicana e desejar um feliz ano e também aos membros da comunicação social. O Governo, tal como foi referido pelo porta-voz, tomou a decisão de efetuar, portanto, o pagamento do 13º vencimento, portanto, aos funcionários e agentes do Estado. Nós vamos apresentar aqui os detalhes e elementos que, portanto, corporizam esta decisão. Primeiro, é importante referir que o 13º vencimento é um bónus consagrado no artigo 32 do Decreto número 36/2025, que aprova o regulamento do subsistema de carreiras e remunerações. Portanto, é um direito que assiste os funcionários e agentes do Estado. No entanto, a materialização deste direito está condicionado à existência de capacidade, não só do ponto de vista orçamental, mas disponibilidade financeira para o efeito. Permitam-me também, se calhar, recuar um pouco para dar uma pequena resenha sobre como é que os alicerces do ponto de vista económico e financeiro que informam este tipo de decisões evoluíram nos últimos anos. Primeiro, é importante realçar que nos últimos anos o Governo tem estado, após uma avaliação minuciosa das condições financeiras para o exercício referente, a tomar decisões que, portanto, não acarretem custos do ponto de vista de deterioração de alguns saldos, e aqui o déficit público, em particular em percentagem do produto interno bruto. Em 2023, por exemplo, o Governo tomou a decisão de atribuir aos funcionários e agentes do Estado o pagamento do 13º no montante de 30%. 2024, 40%, creio, e 2025 em particular, 50%. No entanto, 2025 foi um exercício caracterizado por desafios do ponto de vista económico e financeiro decorrentes da conjuntura difícil que o país viveu. Portanto, conjuntura esta que foi afetada não só por condicionantes internas, mas também por fatores externos, como a trajetória do crescimento económico global, os desafios do ponto de vista de gestão da política macroeconómica nas principais economias e, em certa medida, algum espectro de incerteza que tem caracterizado os mercados financeiros globais. No domínio interno, nós temos a registrar que, em 2024, o país viveu uma tensão pós-eleitoral que se saldou na destruição de infraestruturas socioeconómicas. Portanto, o setor produtivo foi afetado. Portanto, os custos são na ordem de, portanto, centenas de milhões de dólares norte-americanos. Tivemos a oportunidade de apresentar este número. E o que é que isso significa? Significa que, se nós olharmos para as previsões do crescimento económico para 2025 iniciais, na casa de 3,6,
o que se constatou é que, em face do desempenho este que é retratado por uma recessão, a economia, a partir do último trimestre, registrou um crescimento negativo de cerca de 6%. E, no primeiro trimestre de 2025, 3,9%, ainda negativo. No segundo trimestre, cerca de 1,9%. Terceiro trimestre, 0,9%. Estamos no território negativo. Temos uma recessão que, ao longo do tempo, vai se tornando relativamente menos pronunciada, e a nossa expectativa é que a economia, portanto, cresça em torno de 2,9% em 2025. Portanto, as estatísticas finais. Aguardamos os dados do crescimento económico para o último trimestre de 2025. E, portanto, estas indicações, esta informação teve reflexo sobre o quadro financeiro, porque o país projetou um orçamento, portanto, que fixou limites máximos de despesa e, portanto, limites mínimos de receita, só para recordar. Portanto, nós aprovamos um orçamento para 2025, a lei fixou-se, portanto, em 512,7 mil milhões de meticais, portanto, correspondente a 35,9% do PIB. Tendo em conta os desafios, portanto, os efeitos desfasados do choque que o país viveu pós-eleitoral, houve necessidade de calibrar, portanto, as projeções de crescimento e, naturalmente, o programa financeiro para atender a despesa pública. Então, todos estes elementos não podem ser descurados. É assim que, em 2025, tendo em conta os desafios, portanto, de conjuntura que experimentamos no último trimestre de 2024 e primeiro trimestre de 2025, o governo tomou a decisão de, portanto, efetuar, portanto, um pagamento do 13º na ordem de 50% do salário base a todos os funcionários e agentes do Estado. Portanto, a decisão de, portanto, pagar o 13º não pode ser vista sem ter em conta o desempenho, portanto, financeiro do exercício anterior, mas também as perspectivas, portanto, do ponto de vista de crescimento económico e o quadro macrofiscal, portanto, para o exercício seguinte. Tendo em conta esta informação, para o ano de 2025, portanto, o 13º de 2025, porque por regra é pago no exercício seguinte, o Governo, após a aprovação da proposta do Plano Económico Social, que foi submetida à Assembleia da República, aprovada, portanto, tem estado a fazer, portanto, uma análise da informação mais recente dos indicadores macrofinanceiros. Tudo o que nós sabemos até o momento é que a recessão tem estado a ser menos pronunciada. É assim que nós projetamos uma taxa de crescimento económico para o ano de 2025 na ordem de 3,2%. Inicialmente havíamos projetado 3,6%, mas à medida que foi entrando nova informação incorporada na nossa matriz de projeção, tivemos que, portanto, rever ligeiramente em baixa, portanto, alguma prudência nas nossas projeções, porque isto também determina o envelope financeiro com que a economia vai funcionar no exercício seguinte. E não podemos estar numa situação em que projetamos portanto, entradas, fluxos para a nossa tesouraria substancialmente mais altos, que não são consentâneos com a taxa de crescimento económico. Então, esta reflexão vem sendo feita nas últimas, diria, 6 semanas, sobre como é que o quadro financeiro para 2026 vai ser calibrado, tendo em conta a informação que temos estado a receber. E a decisão que foi tomada, depois de uma análise meticulosa dos dados macrofinanceiros, o Governo tomou a decisão de atribuir aos funcionários e agentes do Estado, portanto, e aos pensionistas e rendistas, portanto, do Estado, o 13º de 40%. Naturalmente, contrariamente à percentagem atribuída em 2025, que foi de 50%, assistimos a uma redução. E é uma redução que é consentânea com a perspectiva macroeconómica e financeira para 2026. E acreditamos que, portanto, vamos continuar, portanto, a trabalhar no sentido de fazer a gestão da política macroeconómica para apoiar a trajetória de recuperação da economia. Conforme eu disse, estamos em recessão técnica e a nossa expectativa é que a partir do primeiro trimestre estejamos com taxas de crescimento trimestrais positivas e, quiçá,
nos aproximemos da meta de crescimento real do produto interno bruto para 2026, que foi fixada na lei que aprova o Plano Económico e Social e Orçamento de Estado. Em resumo, seriam estas notas. Eu pararia por aqui para dar oportunidade, eventualmente, para questões. Obrigado. Muito obrigada. Vamos abrir espaço para os colegas da comunicação social colocarem questões relativas a esta decisão do Governo de abono de 40% do 13º salário. Por favor. Sendo esse terceiro salário um direito do funcionário do Estado, logo a quando da aprovação do Plano Económico e Social Federal, por que não prever este terceiro salário e enquadrá-lo já neste terceiro, para que não se tenham estes constrangimentos a cada final de ano? Mais alguma questão? Do ponto de vista de injeção, isso vai significar para os cofres do Estado? Mais alguma questão? Excelência. Se calhar, uma última questão. Assim, a Associação dos Profissionais de Saúde terá Eu vou interrompê-la. Porque estamos em ponto 1 de sessão extraordinária. Todas as outras questões que não têm que ver com esta sessão, vamos deixar para uma oportunidade de sessão ordinária. Esta sessão é exatamente sobre o abono do 13º salário. O Excelência Secretário de Estado está para responder à questão relativa a esta decisão do Conselho de Ministros. Peço desculpa e muito obrigado. Excelência, não vejo mais perguntas. Muito obrigado. Permitam-me, antes de, só para dar corpo às questões, informar que, do ponto de vista operacional, o 13º será pago, portanto, em 2 momentos. Após o pagamento da folha de salários do mês de janeiro, o primeiro grupo de funcionários enquadrados nos níveis 1 a 11 da tabela salarial única, portanto, beneficiarão do 13º, e o segundo grupo de funcionários, portanto, que enquadram-se no nível 12 em diante e demais, portanto, estamos a falar dos técnicos superiores e outros, irão receber o seu 13º no mês de fevereiro, após o pagamento da folha do mês de fevereiro. Uma nota importante também é que é informativo também transmitir que este primeiro grupo que irá beneficiar do 13º no mês de janeiro integra, entre outros, portanto, os funcionários que oferem um salário mínimo na administração pública, professores nos níveis N5, N4, N3, N2, estamos a falar grosso modo de professores do ensino primário e ensino secundário geral, os profissionais da saúde e, portanto, outros agentes do Estado, portanto, que, do ponto de vista da arquitetura da pirâmide salarial, encontram-se, portanto, na base da pirâmide. Relativamente às questões que colocou, por que não prever, portanto, no PSOE, sendo um direito consagrado, portanto, em legislação específica? Sim, o PSOE é uma previsão, não nos esqueçamos que é uma previsão das receitas que o Estado espera arrecadar para um determinado exercício económico, e para 2026 importa referir que estamos a trabalhar com um envelope de recursos de cerca de 521 mil milhões de meticais, dos quais, sendo receitas do Estado, 407 mil milhões de meticais, que foram ligeiramente ajustadas em função do quadro mais desafiador do ponto de vista macroeconómico, que, portanto, relativo ao terceiro trimestre, as perspectivas para o quarto trimestre. Portanto, o PSOE é uma previsão e o Governo tem instrumentos para fazer a gestão da sua política financeira. Naturalmente, o mais importante é que nós temos um plano de atendimento das despesas do Estado, mês a mês. Definem-se os recebimentos para a Tesouraria do Estado, as despesas prioritárias, as necessidades de financiamento havendo do déficit de tesouraria, que são, na verdade, portanto, situações em que a despesa do mês é relativamente superior às entradas, então temos é que recorrer a instrumentos de financiamento de curto prazo, curtíssimo prazo, para poder amortecer esse impacto, na expectativa de que, diante do calendário, a sazonalidade do calendário fiscal,
em momentos de melhor coleta, vamos amortecer, portanto, este financiamento tomado junto do setor, portanto, financeiro. Então, é uma previsão que é informada pela melhor informação disponível até a data em que o documento sai deste edifício, que é aqui onde o Governo toma as decisões. E até a data, a informação que dispunhamos é que iríamos operar com os números, portanto, com uma receita do Estado na casa de 406 mil milhões de meticais, que foi ajustada numa certa magnitude, e com uma despesa consentânea. E o 13º, com base na avaliação que far-se-ia, portanto, nas semanas subsequentes, o Governo tomaria a melhor decisão. É importante referir que a lei, ou melhor, o dispositivo legal que fizemos menção, que eu mencionei há momentos, indica claramente que é um direito que assiste os funcionários e agentes do Estado. No entanto, está condicionada à disponibilidade financeira. E disponibilidade financeira é o que nós antevemos. Depois da aprovação do orçamento, produzimos um plano, portanto, que permite visualizar a trajetória que, portanto, a política financeira irá, portanto, percorrer ao longo do ano, as entradas previstas, portanto, as saídas para atender as despesas prioritárias e as necessidades de financiamento e, portanto, com base nessa avaliação, o Governo toma uma decisão. Portanto, é preciso frisar que, em função da evolução da conjuntura macroeconómica e financeira, podemos, num dado momento, se a economia tiver registrar um crescimento superior às previsões e este crescimento for consistente, podemos ajustar, portanto, aquilo com o envelope de recursos que permitirá integrar mais despesa, ou o contrário. Então, temos é que ter em conta esta dimensão de previsão. Portanto, é como um avião que está, nós definimos o plano de voo, naturalmente definimos a velocidade média, a hora de partida, a hora de chegada, em função das condições do tempo e da envolvente que nós iremos experimentar. Mas ao longo do voo podem surgir factos supervenientes. Então temos é que ajustar a velocidade, temos é que ajustar, portanto, a rota. Então a gestão financeira também não se dissocia muito. Temos é que incorporar, portanto, factos supervenientes. E a segunda pergunta que é colocada sobre a injeção, penso que a pergunta devia querer dizer o impacto, portanto, do 13º. Portanto, estamos a falar de um impacto de cerca de 6,8 mil milhões de meticais. Obrigado. Excelência, queremos agradecer e agradecer os colegas da Comunicação Social e dar por encerrada a conferência de imprensa. Muito obrigada e bom ano para todos. Obrigada. Tá, obrigado. Aí está. Última hora. Última hora, o governo promete pagar 13º. Eu dizia, havia expectativas. Eu dizia mesmo que parece-nos que sim. Haveria mesmo, e de facto, aí está. As suspeitas tornaram-se realidade, para a alegria de muitos. 40% é o dinheiro que vão receber. 40%. Aquele dinheiro cobrado para os agiotas. As agiotas agora cobram 40%, já não é 30%, já são 40%. O 40% do agiota o governo vai dar em forma de 13º. Vai dar 13º de 40%. E vai ser de uma forma faseada. Não serão todos ao mesmo tempo que vão receber no mês. Pá,